Bom dia, queridos irmãos. Eu sou Marilene e venho trazer, dentro da nossa tarefa, algumas informações sobre a prática do Evangelho no Lar. Buscando neste momento o amparo, vamos todos fazer a nossa prece, harmonizando-nos com os benfeitores da Casa Bezerra de Menezes. Pai amoroso e bom, aqui nos encontramos, buscando sempre um entendimento maior da beleza da vida, das oportunidades, daquilo que nos é concedido como experiências, para que possamos crescer, melhorar, compreender a nossa tarefa nessa encarnação, buscando dentro de nós os potenciais do espírito imortal e fazendo com que estes se transformem, para que possamos assim, através dos ensinamentos do Cristo, sermos a cada dia melhores. Agradecidos por estes momentos, solicitamos o amparo da equipe de Bezerra de Menezes para iniciar este trabalho. Que assim seja. Então, o Evangelho no Lar, ele é uma possibilidade muito linda que nós temos de estarmos sempre harmonizados, né, na nossa família. Quem de nós não sonhou sempre? Quem de nós não teve aquela vontade de ter uma família perfeita? Quem de nós não idealizou sonhos, né? E muitas vezes nós sabemos que os desafios nos trazem uma família, muitas vezes não aquela idealizada. Mas o Evangelho, ele vem como um recurso que nos traz essa possibilidade, né, de buscarmos a harmonia, de buscarmos o entendimento, de termos uma compreensão maior de quem somos, de por que estamos onde estamos, de qual o nosso papel dentro da nossa família. Então, este momento muito rico, que nos traz todo o ensinamento que necessitamos para essa busca, ele se faz naquele dia, naquele horário em que convencionamos, né, com a equipe espiritual, convencionamos através das nossas preces, com os nossos protetores, de que estaremos reunidos, de que estaremos trocando ideias, buscando nos ensinamentos do Cristo uma apropriação para o nosso espírito, porque o Evangelho, ele fala ao nosso espírito, né? Ele fala ao espírito imortal. Então é um momento de dedicação ao espírito imortal, para que possamos ir com este ensinamento, passando as nossas vivências, né, de forma tranquila, estamos ali conversando, então fazemos preces nesse horário, podemos colocar a água para fluidificar, que nos traz sempre, como existe a presença dos benfeitores espirituais neste momento, eles podem colocar ali o remedinho necessário, né, ao nosso espírito, para que nós possamos estar mais conectados com os ensinamentos necessários naquela noite, naquele dia, naquele momento em que nós convencionamos. Este é o propósito do Evangelho no Lar. O propósito do Evangelho no Lar é exercitar e fortalecer a nossa fé. Porque na medida em que vamos trabalhando-nos através do Evangelho no Lar, trabalhando aqueles ensinamentos que são propostos, nós vamos nos tornando melhores.
nós vamos tendo um convívio mais próximo daquele que tanto desejamos. Então, fica este convite importante para que todos tenham essa prática, não é? E no Evangelho no Lar nós sempre lemos um trecho, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o texto que nós escolhemos foi do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item 6, a parábola dos talentos. Ele inicia, então, o Senhor, ele inicia com uma parábola, né? É a parábola mesmo que trata nesse item. Parábolas são histórias que Jesus contava, histórias que estavam num contexto da época e de forma bem concreta nas vivências das pessoas, mas trazem uma série de simbologismos. Essas simbologias que traz a parábola, elas são ao espírito imortal. Então, elas permanecem. E assim nós vamos, à medida em que vamos evoluindo, nós vamos cada vez compreendendo mais a profundidade da parábola. Então, quando nós lemos a parábola, nós temos que ler com os olhos do espírito. Não como a letra, mas sim com o espírito da palavra, né? O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E, tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que tinha recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do Senhor. Muito tempo depois, o Senhor na terra, o senhor destes servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, havias-me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-lhe a ele, dizendo-lhe: Senhor, havias-me colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado e que colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que não colho onde nada empreguei. Devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem e dei-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aqueles que não têm, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Então, essa passagem, ela nos fala de um Senhor. Quem seria esse Senhor? Não é? Aqui, Jesus está falando do nosso Criador.
aquele que nos concede os talentos, aquele que nos empresta os talentos. Porque a gente precisa atender aos detalhes, não é? Que está dito. Ele diz aqui, colocou nas mãos os seus bens. Nós recebemos os talentos. Em cada encarnação, recebemos possibilidades. Talento aqui, Jesus se utiliza de talento como a moeda da época, mas na realidade é uma simbologia das oportunidades, das possibilidades, de tudo aquilo, das vivências, das situações que a vida nos coloca, né, das ideias. E se nós nos apropriamos disto e realmente multiplicamos, transformamos, seremos servidores fiéis. Seremos aqueles que entraremos no gozo do Senhor, como fala a parábola. Porque o talento, ele necessita ser multiplicado, né? Ele é justamente o que o nosso Senhor nos fala, o que o Senhor fala. Ele deseja a nossa proatividade, ele deseja que sejamos aí partícipes, né, deste trabalho de Deus. Que nós possamos atuar no mundo, que possamos não só nos beneficiar do desenvolvimento desses talentos, mas beneficiar ao mundo. Então, é uma proposta divina, os talentos que Ele nos oferece. Por que Ele dá com diferenças? As diferenças aqui, embora elas estejam em números, na realidade elas são mais qualitativas. É aquilo que alguns recebem de uma forma, outros de outra. Porque nós necessitamos das diferenças para crescer, para nos trocar, para que possamos colaborar uns com os outros para um mundo cada vez melhor. Então, as diferenças estão nesse ponto. Por que alguns, aproveitam aquilo tudo que lhes veio? Porque eles já estão num processo de entendimento. Eles já compreendem que essa é a sua missão, que essa é a sua tarefa. Por que a parábola foca naquele que não fez, que enterrou o talento? O que representa enterrar o talento? É o desperdício. É o desperdício de todas as oportunidades, é o desperdício do amor que Deus nos envolve quando nos oferece tudo isso. E esse desperdício acontece, ele diz que tinha temor. Ele tinha temor com aquele talento que ele recebeu. Ele acontece muitas vezes porque nós temos medo. Porque nós não nos reconhecemos, não reconhecemos o nosso potencial, que pode desenvolver, que pode multiplicar, que pode transformar não só a nossa vida, mas de muitos. Então, reconhecer que nós temos sim, mesmo que seja aquele talento que a sociedade não valoriza, mesmo que seja aquela possibilidade que muitos não enxergam de verdade como uma possibilidade real, nós podemos, sim, com aquilo que recebemos, fazer algo mais, e sempre. E é nesse sentido que, no final, ele termina dizendo que ele será levado às trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. Quando nós enterramos um talento, quando não reconhecemos o nosso potencial, quando não reconhecemos esse bem que Deus nos oportunizou na encarnação, nós adoecemos. Então, o adoecimento do nosso espírito é que nos traz esse sofrimento. Ninguém vai nos jogar num lugar onde haja ranger de dentes. Nós nos sentiremos lá, porque sentiremos que passou muito tempo e nós não percebemos os potenciais que tínhamos, não percebemos as oportunidades, deixamos de lado tanto que poderia nos fazer crescer, melhorar, tanto que poderíamos ter colaborado com o mundo em que estamos. Então, esta é a proposta da parábola dos talentos. É claro que
A parábola sempre traz muitas riquezas, né? E a gente ler, de vez em quando, ela vai abrir espaço para outras ideias. Nós podemos, isso é a beleza das parábolas, ela sempre tem algo a acrescentar, cada um de nós. Por isso, no horário do Evangelho no Lar, a proposta é essa: lemos um trecho e trocamos ideias, e enriquecemos a toda a família neste momento, para que possamos seguir dali mais fortalecidos e com mais fé. Então, nesse momento, eu vou agradecer a todos aqueles que possam nos ouvir e vamos encerrar o trabalho, encerrar esta tarefa com uma prece. Pai amoroso, que tenhamos levado no nosso coração, cada vez que abrimos o Evangelho, um ensinamento, que ele toque o nosso sentimento, além da nossa compreensão, que possamos ser a todo momento um melhor irmão para aquele que está no nosso caminho, que possamos ter o coração cheio de caridade, de amor, de bondade, indulgência para com todos, compreendendo assim a nossa missão, compreendendo assim o que Jesus deseja de nós. Que tenhamos sempre muita solicitude, paz e harmonia a oferecer. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Um bom dia a todos.